Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Desde já eu peço que vocês se inscrevam para poder ajudar a gente. Vocês compartilhem o conteúdo se vocês gostarem, né? Dê seu joinha também, beleza? Mas eu vou falar para vocês um lance que pouca gente sabe e que também não é ensinado nas escolas. Vocês sabiam que a França quase entrou em guerra contra o Brasil? Uhum. E eu não estou falando da época colonial não, viu? Eu estou falando da década de 60. E é isso que eu vou contar para vocês, o que aconteceu. Mas antes eu vou contar um outro lance. O Jânio Quadros, ele tensionava anexar a Guiana Francesa para o Brasil. Era um plano secreto isso aí, tá? Então o Jânio Quadros, ele achava que a Guiana, de fato é verdade, né? A Guiana não é nem país, viu? É uma colônia francesa. Lá tem por volta de 260, 270 mil habitantes. E é o que eles chamam de departamento. Lá é um departamento francês. As relações internacionais da Guiana Francesa, quem resolve é a França. Beleza? Então, nessa época, o Jânio Quadros tensionava anexar, fazer uma anexação. Hoje nem se cogita um negócio desse, mas na época, era outra época, mesmo porque a colônia era uma colônia, né, no caso a Guiana Francesa era uma colônia, como é até hoje, então o Jânio Quadros tensionou a anexar. E ele estava com esses planos, tá? Estava indo com esses planos. Só que aí teve aquele lance da renúncia do Jânio Quadros e entrou o João Goulart. E é nesse ponto aí é que a gente vai entrar na quase guerra Brasil-França. Antes eu vou explicar para vocês um cenário. Tem o Brasil, tem a costa do Brasil, tá? E isso já é estabelecido. Pelo menos 12 milhas marítimas, que dá o quê? Da costa mais 22 quilômetros mar adentro, que da costa mais 22 quilômetros, que dá mais ou menos 12 milhas, e esse pedaço é considerado território do país. Ou seja, você está lá na costa brasileira, você mede 22 quilômetros para frente, mar adentro, ainda é território brasileiro. Passou dessa parte aí, é o que está, vou resumir para vocês, é o que está a plataforma continental brasileira, que é estabelecida ali no máximo de 200 quilômetros mar adentro. Dá o que? Mais ou menos aí uns 370 quilômetros, além disso aí. E o que aconteceu? A França chegou no Brasil, chegou lá e pediu permissão para eles fazerem algumas pesquisas relacionadas a lagostas, porque na época permitia-se a pesca de lagosta. Então a França chegou no Brasil e falou, a gente quer fazer umas pesquisas relacionadas à lagosta, tal, a gente vai chegar até ali lá na frente, lá perto da costa, etc. Aí o João Goulart falou, beleza, então Só que o João Goulart, ele ficou meio desconfiado. Pesquisa, o que ele fez? Ele condicionou a essas pesquisas a presença de um oficial da Marinha em cada embarcação. E a França aceitou, falou, colocou o oficial dentro das suas embarcações e foi fazer a tal pesquisa que eles queriam, né? Só que eles viram lá, os oficiais olharam, esse pessoal não está fazendo pesquisa nenhuma, os franceses não estavam pesquisando nada, o que eles estavam fazendo era pescando lagosta. E era da época daquela parte de arrastão lá que eles jogavam. O pessoal que entende de pescaria sabe melhor do que eu. Jogavam a rede, suponho eu, lá e ia arrastando e pegava tudo quanto é coisa, inclusive as lagostas. Isso era proibido no Brasil. Aí os oficiais desembarcaram e foram contar para a Marinha. Ela falou, os caras não estão fazendo pesquisa nenhuma não, os caras estão pescando. Pescando. E aí o que fez? O governo brasileiro falou, não, para parar.
pode parar. Pode parar. Deslocou um navio brasileiro, um navio chamado Greenhall. E esse navio, nossa, até lembrei um lance, viu? Greenhall. Vou até contar para vocês rapidamente. Até tem um vídeo disso aí, viu? João Guilherme Greenhall. Era um moleque. Nossa, 20 anos de idade. Ele morreu em 1865. Era um marinheiro. Ele estava embarcado no navio de guerra chamado Parnaíba. Ele participou da Batalha do Riachuelo. E ele morreu nessa batalha. Ele morreu defendendo a bandeira brasileira. Exato. Chega até a arrepiar, viu? Um rapaz, 20 anos de idade, com esse amor à pátria. Chega até a me emocionar. Mas vamos continuar. Ele deslocou esse navio, o Greenhall, que é homenagem ao João Guilherme, para acompanhar essas embarcações. Porque o governo brasileiro falou, não, chega, não estão fazendo pesquisa nenhuma, vaza daqui, vai embora. E o Greenhall acompanhou. E o governo francês não gostou. Falei, ué, mas nós podemos fazer. Aí já mudou a história. Nós podemos pescar aonde a gente estava pescando. Aí o governo brasileiro nomeou um general, um tal de Humberto de Alencar Castelo Branco. Exatamente. Vocês estão pensando certo, sim. Castelo Branco mesmo. Presidente Castelo Branco, que seria no futuro o presidente Castelo Branco no regime militar. Mas que ironia, hein? Que ironia do destino. Deslocou o general Castelo Branco para comandar toda essa questão aí. Passado um tempinho, isso foi em 1961, né? O lance todo foi de 61 a 63, tá? Quase início de 64. A França, o que faz? Ela lança mão da Convenção de Genebra. Porque a Convenção de Genebra, entre outras coisas, ela regulamentava a pesca em alto mar. E dizendo assim, olha, não podemos pescar. Aí o governo brasileiro olhou, peraí, mas você está tirando a gente? Vocês não assinaram a Convenção de Genebra nesse sentido, e nós também não. Então não adianta você invocar uma convenção que nem você nem nós assinamos. Pode parar, não vai virar não. Passado um tempo, a França não desistiu. O que ela fez? Entrou em contato de novo com o Brasil e falou, olha, vamos renovar aquela questão lá das pesquisas. Nós queremos fazer pesquisa e queremos também pegar lagosta na plataforma continental. João Goulart, então, assinou, deixou. E aí, quando chegaram as embarcações, os pesqueiros franceses na costa, os franceses não obedeceram a delimitação. Já chegaram na costa. Chegaram na costa, começaram a fazer o arrastão deles, pegar as lagostas, e na época, os brasileiros também pescavam lagosta. E o que os pescadores, o raro, falou, opa, peraí, reclamaram com o governo central, com o João Goulart. O que o João Goulart fez? Ele cancelou, ou seja, desfez aquele acordo com a França. Falou, você não vai ter pesca, não vai ter pesquisa, não vai ter mais nada, vaza daqui. E aí vem aquela célebre frase do Charles de Gaulle. Charles de Gaulle era o presidente da França na época. O Brasil não é um país sério. Por que ele falou isso aí? Porque tinha feito um acordo bom para a França e mal começou, o governo cancelou esse acordo, desfez o contrato. E aí o cara também se injuriou, falou, não, o Brasil não é um país sério. Por aí vocês vejam como era o nível de tratamento da Europa em relação ao Brasil.
especificamente da França. O respeito que eles tinham, uma nação francesa em relação à nação brasileira. Falar isso da nação brasileira. Imagina o Brasil falando, a França não é um país sério. Mas aí depois viu que o negócio pegou mal, aí chegou o embaixador brasileiro e falou, não, isso aí fui eu que falei. Chegou aquele pessoal do, não é isso, não é isso. Pronto, aí acabou como não sendo. Mas, se vocês, quem conhece a biografia do Charles de Gaulle, vai ver que, eu não sei se ele falou realmente, né? Mas quem conhece a biografia, um pouquinho só da biografia do Charles de Gaulle, vai verificar que ele era muito capaz de dizer isso sim. Não sei se disse, mas era muito capaz de falar isso aí. Pois aí, a França emperriou e falou, nós vamos mandar sim os nossos barcos pesqueiros para pescar lá. E após esses que nós vamos mandar, vão vir mais ainda. E afrontou o Brasil. Peitou o Brasil. E aí o João Goulart falou, bom, se é guerra que a França quer, a França vai ter guerra. E vou resumir toda essa situação. Deslocou vários navios de guerra brasileiros para a região. E a França, pelo seu lado, vieram os barcos pesqueiros e veio também vários navios de guerra franceses para escoltar esses navios pesqueiros. Inclusive um navio muito famoso chamado Tartu. Era um contratorpedeiro moderníssimo na época. Na época era fantástico. Para escoltar. E vieram mais 5 embarcações, viu? Além do Tartu, mais 5 embarcações, mais 5 navios de guerra para acompanhar o Tartu. Porque a França já veio para o embate mesmo. Porque ela pensava, o Brasil vai afinar. E nós vamos pescar lá onde a gente quer pescar. E o que o Brasil fez? De imediato, deslocou, vou falar só o principal, o navio de guerra chamado Paraná. E começaram a monitorar, procurar onde é que estava o Tartu. Quando foi, de manhã localizaram o Tartu. Estava perto de Fernando de Noronha. E eles chegaram a 1 quilômetro de distância do Tartu. E em apoio ao Paraná, a Força Aérea Brasileira. E a Força Aérea Brasileira dava rasante. Por quê? Porque a Força Aérea Brasileira queria mostrar que eles estavam ali e queria mostrar também o armamento, né? Porque eles davam um rasante de 30 metros, assim. Então, quem estava lá dentro do navio observava aquilo, inclusive, de cima dos aviões, os pilotos até falavam assim, ó, o pessoal está se aprontando. Eles viam aquela correria no Convés, porque eles tinham certeza. Aí depois eles pensaram, nossa, eles vão nos atacar, os brasileiros vão nos atacar. E já correram, pegaram nas armas, nos canhões, tudo, se prepararam. Falei, vai vir bala. E o nosso navio Paraná foi se aproximando. Quando a França viu que o Brasil estava disposto mesmo, veio pro pau mesmo, eles começaram a recuar. E agora vem um outro lance. O Brasil, naquela época, ele tinha pegado emprestado, viu? Alguns outros navios dos Estados Unidos. Ele pegou emprestado por 5 anos. E emprestado mesmo, viu? Emprestado. E nesse empréstimo, o que rezava esse empréstimo? Que esses navios não poderiam ser utilizados contra os aliados dos Estados Unidos. E a França era uma aliada dos Estados Unidos. Então já bate pronto, já veio uma mensagem lá dos Estados Unidos falando, ó, vocês não podem usar essas embarcações que vocês estão usando aí contra a França. Pode parar. E em contrapartida, a embaixada mandou uma outra correspondência dizendo, falando um monte de coisa assim, mostrando em detalhes. Eu não vou nem entrar em detalhes, era uma carta que mandou lá, enfim. O Brasil
não aceitou essa determinação dos Estados Unidos de pegar esses navios emprestados e levar de volta para o porto. Peitou os Estados Unidos e foi para cima da França. E a França, quando viu, afinou. Pegou, escoltou esses navios. O navio Paraná foi escoltando também, até certo ponto. Quando viu que estava em alto mar mesmo, e viram que eles foram em direção à África, porque esse navio Tartu da França, ele estava ancorado na África. Então essas outras embarcações saíam todas da África e vinham para a costa do Brasil. E quando eles viram realmente que o bicho ia pegar, eles voltaram todos para a África. E isso que aconteceu foi em fins de 1963, todo esse embate. E é isso, eu fico fazendo uma reflexão. O Brasil é dado à guerra. O Brasil não é um povo pacífico. O Brasil é dado à guerra. Fora a questão também que na nossa costa houve uma movimentação muito grande dos barcos da Marinha Brasileira se preparando para o embate. E aí me veio a lembrança o que está acontecendo hoje no Brasil, todo esse movimento do nosso exército andando para lá e para cá, se preparando para alguma coisa de repente que possa acontecer. Existem alguns povos que são bravos, o Brasil é um deles. O Brasil ele é muito diplomático. E isso faz com que algumas nações confundam as coisas. O Brasil não é um país pacífico. Muito pelo contrário. É um país que embate. É um país pacificado, vamos dizer assim, igual um leão. Um leão é pacificado, mas um leão nunca vai deixar de ser um leão. Nunca. Pisa no calo de um leão para você ver o que acontece. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, compartilhe. Mais uma vez, se inscrevam no nosso canal. Um abraço e até mais.